A maioria das pessoas vai trabalhar 40 anos e se aposentar com quase nada. Não porque são preguiçosas, não porque deram azar, mas porque passaram 4 décadas pensando como empregadas, mesmo desejando desesperadamente a vida de dona. Vou te dizer algo que soa duro, mas pode te poupar décadas de mediocridade financeira. A mentalidade de empregado é uma armadilha psicológica disfarçada de segurança. E se você não aprender a pensar diferente, vai descobrir aos 65 anos que segurança no emprego e segurança financeira são coisas completamente diferentes. É isso que eu quero dizer com pensar como empregado. Você troca tempo por dinheiro, espera permissão para agir. Deixa outra pessoa definir quanto você vale. Você otimiza por segurança, não por entendimento. Você comemora o salário, mas nunca questiona o jogo. Deixa eu te dar uma verdade brutal que nenhum orientador de carreira te conta. Emprego é uma excelente fonte de renda, mas uma péssima estratégia de construção de riqueza. O emprego é feito para te pagar de forma justa pelo seu tempo. Ele não foi feito para te deixar rico. Os incentivos ficam claríssimos quando você enxerga. Seu empregador te paga o suficiente para você não ir embora, mas não o suficiente para ficar financeiramente independente. Isso não é maldade, é matemática. Se ele te pagasse tudo o que você realmente gera para a empresa, não teria lucro. Me mostre o incentivo e eu te mostro o resultado. Agora começa a parte interessante. Você pode ter um emprego e ainda assim pensar como dono. Pode receber salário e ao mesmo tempo construir riqueza. Mas não dá para fazer isso pensando como empregado. A mudança não é largar o emprego amanhã. É entender a diferença entre alugar o seu tempo e possuir algo que se multiplica. Vou te mostrar as tendências psicológicas que prendem as pessoas na mentalidade de empregado. A primeira é o viés causado por incentivos. Quando você é pago por hora ou salário, inconscientemente passa a otimizar por tempo, não por valor criado. Começa a medir seu valor em horas, não em resultados. A segunda é a tendência à autoridade. Você se submete ao chefe, às políticas da empresa, ao organograma. Para de pensar por conta própria porque alguém é pago para pensar no seu lugar. Só que tem um problema. Seu chefe não está pensando em te deixar rico. Ele está pensando em extrair valor do seu tempo. A terceira é a tendência à prova social. Todo mundo à sua volta está subindo a escada corporativa, então você sobe também. Todo mundo comemora o reajuste anual, então você comemora o seu. Mas a manada não está caminhando rumo à independência financeira. Está caminhando rumo à dependência confortável. Agora deixa eu te mostrar o que acontece quando você inverte o problema. Em vez de perguntar como eu consigo uma promoção, pergunte: o que garante que eu vou ficar pobre para sempre? A resposta é clara. Trocar tempo por dinheiro sem nenhuma participação, sem equity, sem ativo que se beneficia de juros compostos. Se você quer evitar a estupidez, pare de fazer isso. Warren Buffett trabalhou para Benjamin Graham, na Graham Newman. Ele recebia salário, mas aqui está o que o tornava diferente. Ele pensava como dono enquanto era empregado, estudava negócios de forma obsessiva, ele poupava agressivamente, alocava cada unidade de dinheiro como se importasse, porque entendia juros compostos. Eu exercia advocacia por anos, tinha clientes, cobrava por hora, mas nunca pensei como um advogado construindo um escritório de sucesso. Pensei como um capitalista alocando recursos. Eu reservava 20% da minha energia mental para estudar empresas, entender economia e tomar decisões de investimento. Esses 20% me deixaram rico. Os outros 80% pagaram minhas contas. A diferença é o círculo de competência. Seu cargo não define a sua competência. Seu entendimento profundo, sim. Você pode ser contratado como contador e ser competente em economia imobiliária.
pode trabalhar em marketing e entender profundamente modelos de negócios de software. Competência é aquilo que você conhece fundo o suficiente para julgar bem. Aqui está o modelo mental. Separe sua fonte de renda da sua estratégia de riqueza. Seu trabalho fornece fluxo de caixa. Isso é valioso. Mas riqueza vem de possuir ativos que se multiplicam. Empresas, imóveis, propriedade intelectual, habilidades que geram valor de negócio. Não confunda as duas coisas. Deixa eu te contar sobre Andrew Carnegie. Ele começou como operador de telégrafo, ganhando R$ 2,50 por semana. Ele poderia ter pensado como empregado para sempre. Em vez disso, estudou como os negócios funcionavam, aprendeu sobre ferrovias, aço, alocação de capital, guardou dinheiro e comprou pequenas participações. Pensou como dono enquanto trabalhava para os outros. Benjamin Franklin era impressor. Mas ele não só imprimia, ele era dono das gráficas. Ele não só escrevia, ele era dono das publicações. Entendia que a riqueza não estava em fazer o trabalho, mas em ser dono do sistema que gerava valor. Isso não é mentalidade de empregado, é mentalidade de dono. Agora vem a matemática que muda tudo. Pensamento de empregado é linear. Você troca horas por dinheiro. Existe um teto. Você só pode trabalhar tantas horas. Só pode cobrar até certo ponto. A função é limitada. Pensamento de dono é exponencial. Você constrói algo uma vez e isso se multiplica. Desenvolve uma habilidade que aumenta seu valor para sempre. Adquire um ativo que gera retorno enquanto você dorme. Você cria alavancagem. A função é ilimitada. Vou ser específico. Se você pensa como empregado, otimiza pelo próximo aumento. Se pensa como dono, otimiza por construir algo que cresce de valor ao longo de décadas. O empregado comemora aumento salarial de 5%. O dono compõe capital a 15% ao ano, sobre uma base que cresce. É aqui que a maioria erra. Ela espera ter dinheiro para só então começar a pensar como dona. Isso é inverter a ordem. Você pensa como dono primeiro, depois o dinheiro aparece. Você estuda negócios antes de poder comprá-los, entende economia imobiliária antes de ter imóvel, desenvolve modelos mentais primeiro. Eu vejo o tempo todo pessoas subindo na vida que não são as mais inteligentes, às vezes nem as mais esforçadas, mas são máquinas de aprender. Passam cada dia tentando ficar um pouco mais sábias do que quando acordaram. Isso é pensar como dono. É assim que se constrói riqueza de verdade. Deixa eu te dar o enquadramento do custo de oportunidade. Cada ano que você passa pensando como empregado é um ano de juros compostos que você nunca mais recupera. Tempo é o recurso mais escasso que você tem. Você pode ganhar mais dinheiro. Não pode ganhar mais tempo. Se você tem 30 anos e começa a pensar como dono, tem cerca de 35 anos de composição pela frente, antes da aposentadoria tradicional. Se espera até os 50, tem 15 anos. A diferença não é linear, é exponencial. Os primeiros anos importam mais porque eles se compõem por mais tempo. Agora vem o teste de inversão que eu quero que você aplique à sua própria vida. O que garantiria que você ficaria financeiramente dependente para sempre? Primeiro, nunca ser dono de nada. Segundo, nunca desenvolver habilidades além da descrição do seu cargo. Terceiro, nunca estudar como riqueza é realmente construída. Quarto, seguir a manada e buscar aprovação social. Se você quer evitar a estupidez, faça o contrário. Tenha alguma participação, mesmo que pequena. Desenvolva habilidades que criem valor de negócio, não só execução de tarefas. Estude empresas, economia, psicologia, matemática. Pense de forma independente sobre o que realmente cria riqueza. Mas aqui está o que a maioria não enxerga. Você não precisa largar o emprego para começar a pensar como dono.
Na verdade, o emprego muitas vezes é o melhor lugar para desenvolver a mentalidade de dono. Você tem renda estável, pode correr riscos no aprendizado porque não está arriscando sua sobrevivência, pode estudar setores por dentro. Quando Warren e eu olhamos para a See's Candies, não compramos porque era empolgante, compramos porque a matemática fazia sentido, tinha poder de precificação, tinha lealdade de marca, gerava caixa que podíamos realocar. Isso é pensar como dono. Entender tão bem a economia do negócio que você consegue julgar com racionalidade. O empregado olha para a See's e vê uma empresa de doces. O dono olha para a See's e vê uma máquina de gerar caixa com vantagem competitiva duradoura. O negócio é o mesmo. O modelo mental é totalmente diferente. Essa diferença vale milhões ao longo de uma vida. Deixa eu te falar de uma tendência psicológica que destrói riqueza. A reação exagerada à perda. As pessoas têm mais medo de perder o que já têm do que entusiasmo em ganhar algo melhor. Agarram-se à segurança do emprego, mesmo quando ela as mantém pobres. Têm medo do risco de ser dona, mesmo quando o risco de continuar só como empregada é maior. Vamos à análise racional. O que é mais arriscado? Construir múltiplas fontes de renda e ser dona de ativos ou depender inteiramente de um único empregador que pode te mandar embora amanhã? O empregado acha que o emprego é seguro. O dono sabe que depender de uma única fonte de renda é o maior risco de todos. Agora vou te dar o passo a passo prático de transformação. Primeiro, enquanto você é empregada, estude negócios como dona. Leia relatórios anuais. Entenda Unit Economics. Descubra como empresas bem-sucedidas realmente ganham dinheiro. Isso não custa nada além de atenção. Segundo, aloque capital, mesmo pequenos valores, com disciplina de dona. Cada unidade de dinheiro que você gasta é uma unidade que não investiu. Cada unidade que você investe é uma unidade que pode se multiplicar por décadas. O hábito de pensar como alocadora de capital importa mais do que o valor em si. Terceiro, desenvolva habilidades que criam valor de negócio, não só valor de tarefa. Valor de tarefa é: eu consigo processar esses formulários rápido. Valor de negócio é: eu entendo como melhorar este sistema inteiro. Um te mantém empregada. O outro te torna valiosa para qualquer empresa, inclusive a sua própria. Quarto, estude modelos mentais de várias disciplinas. Psicologia explica por que as pessoas tomam decisões ruins. Economia explica incentivos e trade-offs. Matemática explica juros compostos e probabilidade. Biologia explica sistemas complexos e adaptativos. Você precisa de todas. Aqui está o que eu aprendi em décadas. Você não precisa ser brilhante para construir riqueza. Só precisa ser consistentemente não estúpida. Evite os grandes erros. Não troque tempo por dinheiro para sempre. Não gaste tudo o que ganha. Não siga a manada rumo à mediocridade financeira. Não confunda atividade com progresso. O dinheiro de verdade não está em comprar e vender, mas em esperar. Pensamento de empregado é impaciente. Você quer o aumento agora. Quer a promoção no ano que vem. Quer gratificação imediata. Pensamento de dono é paciente. Você constrói algo e deixa isso se multiplicar por décadas. Eu não tive sucesso na vida por ser o mais inteligente. Tive porque tenho um foco de longo prazo. Eu consigo olhar para os mesmos problemas, os mesmos princípios, os mesmos modelos mentais por décadas, enquanto todo mundo corre atrás da próxima novidade. Essa é a vantagem de pensar como dono. Deixa eu te contar algo sobre a Berkshire Hathaway. Warren e eu não a construímos por sermos os caras mais brilhantes da sala. Construímos porque aplicamos bons princípios por 50 anos, de forma consistente. Nós evitamos estupidez. Respeitamos nosso círculo de competência. Deixamos os juros compostos trabalharem. Só isso. A maioria nunca constrói riqueza porque nunca pensa além do próximo mês.
Otimiza pelo próximo salário, a próxima viagem, o próximo parcelamento de carro. Nunca pergunta onde eu vou estar em 30 anos se continuar pensando assim. Essa pergunta muda tudo. Aqui está o teste. Olhe para pessoas 20 anos à sua frente no mesmo caminho que você está hoje. Se elas são financeiramente independentes e satisfeitas, continue. Se ainda dependem de salário e vivem preocupadas com dinheiro, mude de rota agora. A trajetória te diz tudo o que você precisa saber. Agora vou falar do medo que provavelmente está na sua cabeça. Mas eu preciso do meu emprego. Eu tenho contas, tenho responsabilidades. Eu não posso simplesmente virar dona do nada para o dia. Você está certa e está perdendo o ponto. Ninguém está dizendo para você pedir demissão amanhã. Ninguém está dizendo para você assumir riscos irresponsáveis. Eu estou dizendo para você mudar a forma de pensar enquanto continua ganhando. Estude negócios enquanto recebe seu salário. Construa habilidades enquanto está empregada. Aloque capital, mesmo pouco, com disciplina. A transformação começa na mente. Você deixa de se ver como alguém que só troca tempo por dinheiro e passa a se ver como alguém que constrói valor que se multiplica. As mudanças externas vêm depois desse ajuste interno. Aqui está o mais impressionante sobre essa mudança mental. Ela não custa nada. Você não precisa de permissão, não precisa de capital, não precisa de carimbo de ninguém. Só precisa começar a pensar diferente sobre a relação entre tempo, valor e riqueza. Vou te dar um exemplo concreto. 2 pessoas fazem o mesmo trabalho, com o mesmo salário, às mesmas horas. Uma pensa como empregada, gasta o salário, espera os aumentos, depende de promoções. Se aposenta dependendo totalmente de benefício estatal ou previdência. A outra pensa como dona. Poupa agressivamente, estuda empresas, compra ativos, constrói habilidades além da descrição do cargo. Mesmo ponto de partida, mesma renda, resultado completamente diferente 30 anos depois. A diferença não é sorte nem QI, é mentalidade. São modelos mentais. É entender como a riqueza é realmente construída. Aqui vai um princípio da psicologia. O que é recompensado tende a se repetir. Pensamento de empregado é recompensado com conforto moderado e dependência total. Pensamento de dono é recompensado com riqueza composta e independência. O mercado está te dizendo algo, se você quiser ouvir. Agora vem a realidade econômica que ninguém gosta de encarar. A distância entre trabalhadores e donos não está diminuindo, está aumentando. Tecnologia, automação e globalização recompensam propriedade e escala. Se você ainda estiver pensando como empregada daqui a 20 anos, vai disputar espaço com inteligência artificial e mão de obra global. Se você pensar como dona, usa essas mesmas forças a seu favor. Você é dona das empresas que usam tecnologia. Investe nas companhias que se beneficiam da globalização. Desenvolve habilidades que não podem ser transformadas em commodity. Isso não é pessimismo, é análise racional. Aqui está o modelo mental que eu quero que você grave. Inversão. Sempre inverta. Em vez de perguntar como eu fico rica, pergunte o que mantém as pessoas pobres. Em vez de buscar genialidade, evite a estupidez. Em vez de correr atrás do sucesso, impeça o fracasso. O que mantém as pessoas pobres? Trocar tempo por dinheiro sem nunca ter participação. Consumir em vez de investir. Seguir a manada. Esperar permissão em vez de buscar entendimento. Não desenvolver habilidades além da descrição do cargo. Essa é a sua lista do que não fazer. Deixa eu te falar de sabedoria mundana. Você precisa de modelos mentais de várias áreas porque o mundo real é multidisciplinar. Problema de negócio não é só problema de negócio.
É problema de psicologia, de matemática, de sistemas. Se você só pensa como empregado na sua função estreita, nunca vai enxergar o quadro completo. O advogado que só entende de lei está em desvantagem em relação ao advogado que entende de psicologia, economia e estatística. O contador que só sabe contabilidade está atrás do contador que entende modelos de negócios e estratégia competitiva. Pensamento multidisciplinar multiplica seu valor. É por isso que eu digo aos jovens: seja uma máquina de aprender, leia relatórios anuais, estude empresas, aprenda matemática, entenda psicologia, leia história. Cada modelo mental que você conquista te torna mais valioso. Cada disciplina que você domina te dá mais uma ferramenta. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é ajudar outro ser humano a saber mais. É por isso que estou te dizendo tudo isso. Levei décadas para aprender esses princípios. Você pode aprendê-los em horas, mas precisa aplicar. Conhecimento sem aplicação é só entretenimento. Agora vamos ao verdadeiro obstáculo. A maioria prefere fracassar de forma aceitável do que ter sucesso de forma diferente da massa. Preferem seguir o caminho do empregado e terminar sem nada do que pensar como dona e enfrentar desaprovação social. Essa é a tendência da prova social destruindo riqueza. Seus colegas não vão entender por que você está lendo relatórios em vez de ver série. Sua família não vai entender por que você está estudando empresas em vez de perseguir cargos. Seus amigos não vão entender por que você está construindo patrimônio em vez de comprar luxo. Essa pressão social é real, mas a verdade é simples. Em 30 anos, eles ainda estarão trabalhando. Você não. Em 30 anos, eles estarão preocupados com dinheiro. Você não. Em 30 anos, eles vão desejar ter pensado diferente. Você já terá pensado. Essa é a recompensa de pensar fora da manada. Deixa eu te mostrar outro modelo mental que separa donos de empregados. O conceito de opcionalidade. Empregados otimizam para um único resultado: manter o emprego. Donos otimizam para múltiplos resultados. Esse investimento funciona, ou aquele funciona, ou esta habilidade abre 3 portas diferentes. Opcionalidade significa nunca estar totalmente presa. Na vida real é assim. O empregado se especializa de forma estreita porque é isso que o cargo exige. O dono aprende de forma ampla porque a opcionalidade exige múltiplos caminhos de sucesso. Quando uma porta fecha, o dono tem mais 5. Quando a porta do empregado fecha, ele recomeça do zero. Veja o que aconteceu em crises econômicas ao longo do último século. Empregados com habilidades estreitas em setores decadentes sofreram. Donos com múltiplos modelos mentais e várias fontes de renda se adaptaram. A diferença não foi inteligência. Foi a forma como pensaram sobre a construção da própria posição no mundo. Agora, um conceito que chamo de reconhecimento de oportunidades assimétricas. Empregados veem oportunidades pelo filtro da descrição do cargo. Donos veem oportunidades em todos os lugares, porque entendem várias disciplinas. Você lê o mesmo jornal, mas enxerga possibilidades diferentes. Essa é a força de pensar como dono. Quando leio sobre uma nova tecnologia, não penso que interessante. Eu penso, que modelos de negócio isso permite? Que empresas existentes isso ameaça? Quais são os efeitos de segunda ordem? O que vai valer muito daqui a 5 anos que ninguém está vendo hoje? Isso não é genialidade, é padrão treinado. Aqui vai a verdade econômica dura sobre os próximos 20 anos. Inteligência artificial e automação vão eliminar milhões de funções de empregado. Não porque tecnologia é má, mas porque ela torna o pensamento de empregado obsoleto. Se o seu valor está em fazer tarefas repetitivas, você está competindo com máquinas que não dormem. Mas aqui está a oportunidade. Pensar como dono vai ficar mais valioso, não menos. Máquinas não sabem alocar capital com sabedoria.
Algoritmos não entendem psicologia humana. IA não constrói relações nem reconhece padrões complexos entre disciplinas. As habilidades que te fazem pensar como dona são justamente as que não podem ser automatizadas. Vou ser específico sobre o que estudar agora. Primeiro, entenda a economia de diferentes modelos de negócio. Como empresas de software ganham dinheiro de forma diferente de empresas industriais, o que torna alguns negócios mais valiosos do que outros. Esse tipo de reconhecimento de padrão se compõe ao longo do tempo. Segundo, estude psicologia humana a fundo. Por que as pessoas tomam decisões irracionais? Quais são os erros previsíveis? Como incentivos moldam comportamento? Esse conhecimento é útil em todo lugar: negócios, investimentos, relacionamentos, decisões pessoais. Terceiro, entenda a matemática de juros compostos e probabilidade. A maioria não sabe calcular valor esperado, não entende taxa base, não pensa em probabilidades. Se você consegue, tem enorme vantagem em cada decisão. É assim que donos avaliam oportunidades. Quarto, aprenda como riqueza é construída em diferentes áreas. Leia biografias de pessoas que construíram empresas. Estude como fortunas foram feitas e perdidas. Entenda os padrões comuns. Isso não é entretenimento, é pesquisa sobre o que realmente funciona. A maioria erra até na forma de aprender. Estuda apenas o próprio campo, profundamente, e mais nada. Vira o melhor empregado do mundo num assunto estreito. O dono faz o oposto. Estuda tudo de forma ampla primeiro, depois aprofunda nas áreas com maior oportunidade assimétrica. É uma estratégia completamente diferente. No meu caso, estudei direito, mas também matemática, psicologia, economia, física, biologia, história. Essa combinação me permitiu ver padrões que advogados puros não viam. Quando todo mundo olhava para precedentes jurídicos, eu olhava para incentivos, probabilidades e economia do negócio. Essa abordagem multidisciplinar não me tornou apenas melhor advogado, me tornou melhor investidor, melhor pensador, melhor tomador de decisão. O valor não foi aditivo, foi multiplicativo. Cada disciplina que eu entendia tornava todas as outras mais valiosas. Esse é o andaime de modelos mentais. Outra tendência psicológica que prende pessoas: coerência e compromisso. Depois que você se compromete com a identidade de empregado, seu cérebro quer ser coerente com isso. Você rejeita informações que contradizem essa identidade. Justifica oportunidades ignoradas. Fica presa pela própria necessidade de consistência. O dono combate isso conscientemente. Ele pensa: estou empregado hoje, mas isso não é minha identidade. Minha identidade é alocador de capital, analista de negócios, tomador de decisões racionais. O emprego é só o arranjo atual. Essa flexibilidade mental permite enxergar oportunidades que os outros não veem. Agora, uma confusão comum: a diferença entre empreendedorismo e mentalidade de dono. Você não precisa abrir empresa para pensar como dono. Empreender é um caminho, mas você pode pensar como dona, investindo em ações, imóveis, nas suas habilidades, em qualquer ativo que se multiplique. O empregado pergunta: como eu subo nesta organização? O dono pergunta: onde posso alocar recursos para gerar retornos assimétricos? São perguntas completamente diferentes, levam a vidas completamente diferentes, e você pode fazer a pergunta de dona enquanto ainda recebe salário de empregada. Aqui está o ponto central: seu salário é capital semente para a mentalidade de dona. Cada unidade de dinheiro que você ganha é uma unidade que você pode alocar. A empregada vê o salário como combustível de estilo de vida. A dona vê o salário como capital de investimento. Essa diferença de perspectiva vale milhões.
Deixa eu encerrar com o princípio final. É impressionante o quanto de vantagem de longo prazo pessoas como nós conseguimos apenas tentando ser consistentemente não estúpidas, em vez de tentar ser muito inteligentes. Você não precisa de genialidade, precisa de disciplina. Não precisa de decisões perfeitas. Precisa evitar as desastrosas. Pare de usar trocar tempo por dinheiro como única estratégia. Pare de esperar permissão para construir riqueza. Pare de seguir a manada rumo à mediocridade confortável. Pare de otimizar pelo mês que vem, quando deveria otimizar pelos próximos 30 anos. Só pare de fazer coisas burras. Comece a pensar em propriedade, mesmo que pequena. Comece a construir habilidades que criam valor de negócio. Comece a estudar como riqueza realmente se compõe. Comece a alocar capital com disciplina. Comece a aprender modelos mentais de várias áreas. Apenas comece a fazer coisas racionais. E aqui está a realidade. Você vai passar os próximos 30 anos de qualquer jeito. Vai trabalhar, tomar decisões, gastar dinheiro, desenvolver habilidades. A pergunta é: vai fazer isso com mentalidade de empregada ou de dona? Essa escolha muda tudo. A empregada vai trabalhar esses 30 anos e, no fim, terá quase nada além de uma aposentadoria modesta e lembranças desbotadas da carreira. A dona vai trabalhar os mesmos 30 anos e terá ativos que geram renda, habilidades que criam valor e independência financeira. Mesmo tempo investido, mesmo esforço, resultado totalmente diferente. A diferença são os modelos mentais. É como você pensa sobre tempo, valor e riqueza. É se você se vê como alguém que troca tempo ou como alguém que constrói valor que se multiplica. Vou terminar assim. Você não pode pensar como empregado e construir riqueza. Você não pode trocar tempo por dinheiro para sempre e atingir independência financeira. Você não pode seguir a manada e terminar em lugar diferente de onde a manada termina. Isso não são opiniões, são certezas matemáticas. Mas você pode ter um emprego e pensar como dona. Pode receber salário e alocar capital como capitalista. Pode estar empregada hoje e independente financeiramente amanhã. O caminho existe. A pergunta é se você vai segui-lo. Daqui a 30 anos, ou você terá algo que se multiplica, ou ainda estará torcendo por um aumento, ou terá ativos gerando renda, ou ainda dependerá de um empregador, ou terá construído algo valioso, ou terá vendido seus melhores anos em troca de conforto moderado. Essa escolha é feita todos os dias na forma como você pensa, não só no que você faz.